Revelado, o uivo sinistro que assombra o bairro de Sol Nascente 7 noites amaldiçoadas. As noites em Sol Nascente tinham mudado. Nanda, mãe solteira de 28 anos, não dormia mais como antes. Desde que o uivo havia começado, um lamento distante que atravessava as paredes frágeis das casas, suas madrugadas se tornaram um verdadeiro calvário. Naquelas noites, enquanto ela lavava as roupas que trazia do trabalho na casa de uma senhora rica da Zona Sul, a inquietação gripava seu coração. Os uivos eram como dedos frios correndo pela espinha, arrepiando-a de cima a baixo, fazendo suas mãos tremerem. No começo, Nanda achou que era só mais uma história que a avó contava para assustar. Mas conforme os dias passavam, o som se intensificava, se metamorfoseando de um leve incômodo para um grito desesperado. Ela ouviu a conversa das vizinhas pelas janelas, murmúrios nervosos soando como ecos de uma antiga lenda que se recusava a morrer. Um lobo maligno. Diziam com olhares furtivos. As famílias que antes formavam o tecido vibrante da comunidade começaram a se desmanchar. Algumas se mudaram apressadas, com medo de algo que não conseguiam colocar em palavras. Você viu o Mateus? Sumiu, assim, do nada, sussurrou Maria, sua vizinha, enquanto Nanda tentava se apoiar em um sorriso calmo. Mas por dentro, o pânico tomava conta. O menino que havia carregado Lúcia em seus ombros durante as festas de rua simplesmente desaparecera, engolido por uma sombra que ninguém ousava nomear. O desespero se alastrava em Sol Nascente, como um vírus invisível. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Foi numa dessas noites longas que Nanda decidiu que precisava de respostas. Os olhares de desconfiança começaram a pesar, e Carlos, seu vizinho respeitável, se transformou numa figura sombria. Ele sempre foi gentil, sempre ofereceu ajuda, mas agora ela não conseguia dormir sem pensar se aquele homem, tão atencioso, não escondia algo doentio. Os sorrisos, antes sinceros, pareciam agora apenas um disfarce para algo mais obscuro. E o que fazer? Chamar a polícia? Mas as autoridades estavam tão ocupadas ignorando as vozes da comunidade que ela nem sabia mais se isso traria alívio, ou apenas mais problemas. Enquanto as sombras se estendiam por Sol Nascente, Nanda decidiu, numa noite abafada, que saíra em busca da verdade. Armada com uma lanterna tremenda em suas mãos, sentiu que o uivo a chamava, convidando-a a explorar os becos tortuosos e as ruas empoeiradas que antes eram algo familiar. Mas agora, cada passo a levava a um abismo de terror e incerteza. O uivo parecia mais perto do que nunca, ressonando entre as casas como uma sinfonia de lamento e presságio. À medida que uma nova onda de uivos preenchia o ar frio, Nanda sabia que a resposta estava esperando por ela, escondida nas trevas da realidade dura. Mas sua busca poderia custar muito mais do que apenas a segurança de sua filha, e enquanto ela se dirigia à origem daquele som aterrador, uma pergunta permaneceu em sua mente: até onde ela iria para salvar Lúcia? Nanda caminhava, os passos ecoando como um lamento na escuridão opressiva. A lanterna iluminava apenas pedaços do caminho, deixando sombras dançantes pelas paredes das casas. O uivo, agora mais próximo, iludia a mente, misturando-se aos pensamentos tortuosos. Por que estou fazendo isso? O que eu realmente espero encontrar? Se perguntava em um sussurro quase desesperado. Cada esquina parecia tomada por um clima de antecipação e desespero. As janelas das casas estavam fechadas, como se os moradores, uma vez vibrantes, tivessem se transformado em sombras, escondendo-se do que estava por vir. O vento, agora úmido e gélido, assobiava nos ouvidos de Nanda, segurando-a como uma serpente sibilante. Na primeira curva, ela esbarrou em algo. O estômago dela se contraiu. Era uma pelagem. O sepulcral uivo cortou o ar novamente, e ela se virou,
iluminando com a lanterna o que parecia ser um remanescente de algo terrível. Não, 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 murmurou, recuando para trás. Era um pedaço de pele, coberto por pelos. O horror a invadiu como um veneno, mas também uma centelha de determinação. Eu não posso recuar agora, pensou. Então, a lembrança do menino Mateus atravessou sua mente. Por que todos estão sumindo? Ela se forçou a perguntar em voz alta, esperando receber uma resposta que não viria. Um arrepio a fez olhar para cima. As árvores nas laterais pareciam se inclinar, como se estivessem escutando, esperando o momento certo para agir. Ao longe, um movimento chamou sua atenção. Algumas folhas secas se agitaram como se uma presença invisível as estivesse soprando. Nanda ajustou a lanterna, sua luz tremulando ao encontrar uma figura baixa, encolhida, mais perto do que ela havia imaginado. Seu coração disparou. Era Carlos. Ele estava agachado sob um telhado quebrado, seus olhos fixos no chão, como se estivesse esperando por algo ou alguém. A mente de Nanda se confundiu. Carlos. O que você está fazendo aqui? Questionou, sua voz tremendo com a mistura de medo e raiva. Ele levantou a cabeça lentamente, um sorriso estranhamente cruel rompendo seus lábios. O queixo dele estava repleto de pelos, e em sua mão, um canivete brilhava à luz fraca. Você não deveria ter vindo aqui, Nanda, disse ele com um tom suave que não alcançava seus olhos. Quem procura verdades muitas vezes não gosta do que encontra. O frio cortante aumentou, e com um movimento ágil, Carlos gesticulou para a direção em que algo se movia nas sombras. O uivo pareceu se intensificar, transformando-se em uma cacofonia de gritos e lamentos. A carne precisa ser oferecida, murmurou ele, sua voz quase se perdendo no som crescente. Nanda sentiu um desespero indescritível. O que ele queria? O que realmente estava acontecendo naquele bairro amaldiçoado? A cada segundo, o clima de terror se adensava, e, presa entre a dúvida e o instinto de proteção, seu coração púrpura pulsava descontroladamente. Era uma armadilha? O que mais Carlos escondia, além de seu sorriso sinistro? Enquanto o uivo se transformava em um coro de gritos, Nanda percebeu, a verdade estava mais próxima do que ela imaginava. E essa verdade poderia descer sobre ela como a escuridão. Ao seu redor, o desejo de fugir crescia. Mas e sua filha? Aquela era apenas uma noite amaldiçoada, mas poderia muito bem ser a última. Enquanto Nanda enfrentava aquela escolha, um estalo ecoou atrás dela, atraindo sua atenção. O que era isso agora? O que ou quem estava se aproximando? Agora, a pergunta não era mais se ela seria capaz de salvar Lúcia, mas se conseguiria salvar a si mesma antes que a verdade fosse revelada. Nanda se virou rapidamente, o silêncio da noite a cercando como uma jaula. O estalo parecia ter vindo de uma pilha de entulhos perto de uma casa abandonada. Seu corpo reagiu antes mesmo da mente, os músculos tensionando, pronta para correr. Mas sua filha... A imagem de Lúcia ancorava, puxando-a de volta ao terror que a rodeava. O uivo aterrorizante reverberou nas redondezas, acompanhando o desespero interno de Nanda. Ela respirou fundo, tentando silenciar o pânico que a dominava. Desde que Mateus desapareceu, algo havia se insinuado nas sombras e agora, juntos, eles pareciam esperar por ela. O que mais poderia se esconder na escuridão? Carlos a observava, o sorriso de lado, enquanto sua figura se tornava um monstro nas sombras. Você não entende, Nanda. Todos os desaparecimentos estão interligados. É um ritual. Uma oferta. Oferta? Do que você está falando? O escárnio na voz dele a deixava ainda mais agitada. E se houvesse alguma verdade naquilo? O que havia mais naquele bairro além do que os olhos podiam ver? Com um movimento furtivo, Nanda olhou novamente para a direção do barulho. A lanterna falhou momentaneamente, como que intimidada pela realidade que se aproximava. Luz e escuridão trocaram de lugar num jogo macabro antes de finalmente iluminar uma figura na penumbra. Era enorme. As sombras trouxeram à tona a silhueta de uma criatura que mais parecia uma abominação, uma fusão grotesca entre humano e animal. Olhos vermelhos brilhando como brasas na escuridão,
dentes afiados reluzindo, aguardando um momento propício para se alimentar. Carlos. A voz de Nanda falhou. O que você fez? Eu não fiz nada, Nanda. Fizemos. Agora, todos estão a serviço do miúdo do lobo. A expressão no rosto de Carlos se alargou em satisfação, como se o próprio terror tivesse ensinado a ele um riso insano. Nanda sentiu um gelo percorrer sua espinha. Miúdo do lobo? Aquilo era apenas uma lenda ou um nome para a própria maldição daquele lugar? Os olhos da criatura a hipnotizavam e, por um momento, ela esqueceu do medo. Lúcia. Onde estava sua filha? O desespero a trouxe de volta à realidade. Com um movimento brusco, ela deu um passo para trás, pronta para correr. Se você se afastar, Nanda, as sombras irão atrás de você. Pense bem, mulher. O uivo cresceu mais uma vez, mas agora havia um componente adicional, sussurros entre os gritos. Lúcia, Lúcia, os nomes eram como um eco distante, e Nanda percebeu que não eram apenas ecos. Eram vozes de crianças. O estômago dela revirou. Não. Isso não tem a ver com minha filha. E mais uma vez, o instinto sobrepôs-se ao medo, levando-a a se afastar da visão monstruosa que se aproximava, das risadas cruéis de Carlos. Enquanto ela corria em meio ao caos, uma sombra seguiu, cortando o ar com rapidez. A rua parecia um labirinto agora, cada esquina uma nova armadilha. Seria possível salvar Lúcia? Seria possível escapar desse pesadelo? A resposta estava cada vez mais próxima, mas o custo poderia ser mais alto do que ela estava disposta a pagar. Nanda percebeu que a noite não haveria de terminar sem um sacrifício. Aquela era a certeza que pairava no ar, como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. Quanto mais ela corria, mais perto o uivo ficava. O que Carlos havia revelado se desdobrava em sua mente, e seu coração pulsava em um prenúncio de tragédia. O que ela faria quando finalmente enfrentasse a verdade? E, mais importante, quem seria a próxima oferta? Um último estalo ecoou de um bueiro logo à sua frente, e embora fosse fraco, Nanda parou em seco. O que mais estava à espreita nas profundezas da noite amaldiçoada? Nanda hesitou, a respiração acelerada cortando o silêncio cortante ao seu redor. O estalo do bueiro reverberou em sua mente como um aviso, uma prévia do que a espreitava naquela noite sinistra. Os ruídos das vozes infantis continuavam sussurrando, cheios de dor e desespero, trazendo lembranças de risos que um dia eram felizes. Sua mente girava em torno da única palavra que ela não podia ignorar, Lúcia. Com um impulso, ela se agachou, tentando ouvir melhor. À medida que a escuridão a envolvia, os olhos brilhantes da criatura permaneceram gravados em sua memória, um terror palpável que a acompanhava. Ela precisava pensar rápido. O labirinto das ruas parecia arede para engoli-la. Se ela estiver lá, talvez ainda tenha uma chance. Nanda murmurou para si mesma, sua voz quase quitrando em lágrimas. Para onde correr? E se a resposta estivesse nas sombras, esperando para ser descoberta? De repente, um sussurro mais forte ecoou de trás dela, uma presença familiar, mas horripilante. Mamãe! Era a voz de Lúcia, mas tão frágil, quase como um lamento. Ajuda! Nanda sentiu um frio na alma. Uma onda de esperança e desespero a percorreu. Era sua filha, mas algo não parecia certo. A realidade acabava de se dobrar em um novo terror. Com um movimento rápido, ela olhou para trás, e a visão fez seu coração despencar. Lúcia estava um pouco à distância, mas seu rosto estava pálido, os olhos perdidos, como se estivesse sendo puxada para aquela escuridão. Vou te salvar, minha filha! Nanda gritou, sua voz cortando a noite como uma espada. Mas a resposta foi um uivo ensurdecedor, que fez as paredes tremerem. A criatura estava ali, inegavelmente próximo, atraída pela tristeza que emanava como um chamado para o abismo. Com cada passo que Nanda dava, o chão parecia se abrir sob seus pés. O medo transformava cada movimento em um desafio, uma luta contra as sombras. As brincadeiras de Lúcia quando eram felizes ecoavam na sua mente. Mamãe, você sempre vai me proteger? Aquela pergunta a destruiu por dentro. Ela correu para a filha,
mas cada passo parecia um sacrifício, um grito para as forças que a cercavam. Quando as mãos de Nanda tocaram o braço de Lúcia, uma explosão de luz a envolveu. Uma barreira invisível fez a criatura recuar, mas o custo foi claro. Nanda sentiu um puxão forte, batendo no chão, enquanto a luz rapidamente se apagava ao seu redor. Não! A palavra era um grito agonizado. Nanda olhou para Lúcia, que parecia estar do outro lado de uma barreira invisível que a separava. A criança estava lá, mas não completamente. O que a criatura queria dela? O uivo cresceu em intensidade, repleto de um eco maligno. As vozes das crianças começaram a se entrelaçar com a chamada do miúdo do lobo, cada um mais frenético e desesperado. Nanda sabia que não poderia hesitar. A noite não era apenas uma escuridão, mas um abismo sem fundo. Você não pode levá-la! Nanda se ergueu, o desespero dando-lhe força. Não, não, não! Ela deu um passo à frente, desafiando a escuridão que se aproximava. O uivo parou por um momento, como se estivesse analisando sua determinação. E então, uma sombra mais escura surgiu do chão, abrindo um buraco diante dela. Perto demais. Nanda deu um passo para trás, mas a voz de Lúcia recuperou seu brilho, mais forte do que antes. Mamãe, eu estou aqui. Venha! Lúcia estendeu as mãos em direção ao buraco, seus olhos brilhando com uma luz estranha. Seria isso uma armadilha? Uma maneira de atrair Nanda para mais perto da criatura? O dilema pairou no ar. Ela tinha que decidir. A criatura se aproximava, ansiosa, como uma tempestade se formando. Nanda sabia que o tempo estava se esgotando e a escolha não era apenas dela. Qual seria o preço a pagar para salvar sua filha? Enquanto a escuridão avançava, um grito ecoou, que não parecia vir apenas de Lúcia, mas de todas as crianças perdidas. E assim, a escolha estava diante dela, uma oferenda, um preço que talvez nem ela soubesse qual seria. Os olhos da monstruosidade brilhavam, e Nanda sentiu que os limites de sua determinação eram testados. Não! Gritou. Mas o vazio a chamava, e a verdade do miúdo do lobo estava cada vez mais próxima. O dilema da noite estava apenas começando. Enquanto Nanda permanecia paralisada entre o amor e a perda, a escuridão não perdoaria aqueles que hesitam. E a pergunta ecoou dentro dela: quem realmente seria a próxima oferta? O chão sob Nanda tremeu e a essência da escuridão pulsou como um coração maligno. A visão de Lúcia era mais um chamado de desespero do que um porto seguro, e Nanda sabia que essa era uma armadilha calculada pela criatura que se escondia nas sombras. Eu vou acabar com isso, pensou, mas o terror se alojava em sua garganta, comprimindo suas esperanças. A resposta do miúdo do lobo era voraz. O buraco diante dela se expandia, como se a própria terra estivesse se abrindo para engoli-la. Cada movimento da criatura era um lembrete doloroso de que o tempo se esvaía. Mamãe! O grito de Lúcia ecoou, fundindo-se ao lamento das outras crianças. Nanda fechou os olhos por um momento, tentando reunir forças. Necessitava de um plano, uma maneira de atravessar aquela barreira e tirar Lúcia daquela situação. Com um golpe de coragem, Nanda decidiu dar um passo à frente. Sentiu uma força incomensurável puxando-a, mas não recuou. Ela sabia que o amor era a única forma de combater aquele terror, e, naquele instante, a lembrança das risadas de Lúcia arrebatou-a mais do que o medo da criatura. Eu te amo, Lúcia. Estou chegando! Gritou, quase ofegante. Subitamente, a criatura, antes tão imponente, hesitou. Nanda percebeu que o lamento infantil havia se tornado um canto sombrio, uma melodia envolta em dor. Isso parecia afetar a criatura. Os olhos dela, antes bestiais, agora revelavam confusão. Era um momento crucial. Ela tentou utilizar aquele instante de hesitação a seu favor. Com as mãos estendidas para Lúcia, Nanda avançou. O espaço entre elas pulsava, e a escuridão parecia opressora, mas a luz da esperança começava a brilhar como uma fagulha em meio ao breu. Nós vamos sair juntas. Eu prometo. Uma mistura de determinação e amor transformava sua voz em aço, potente e firme. Perto dela,
O buraco sob seus pés se agitava, como se estivesse prestes a se reverter em uma prisão. O uivo ressurgira. Agora mais alto, mais raivoso. Você não pode levá-la, ela é minha. A essência do miúdo do lobo pairava no ar, uma presença palpável de rancor e desejo. Nanda disparou um olhar feroz e desafiador. Não, nunca. Ela não é sua. Conforme as palavras saíam de sua boca, uma onda de luz irrompeu do coração de Nanda, expelindo correntes de trevas. A barreira à sua frente começou a se dissipar. Lúcia olhou para ela, e pela primeira vez, um brilho de esperança iluminou seu olhar paralisado. Mamãe, ajuda! A voz dela ecoou mais uma vez, agora entrecortada por novas nuances de determinação que se entrelaçavam. Mas a criatura não aceitaria fácil. Um rugido infernal rasgou o silêncio da noite, fazendo com que o chão tremesse intensamente. Lúcia foi arremessada para o lado enquanto uma mão sombria tentava agarrá-la. Nanda, num último instinto, jogou-se para fora, tentando alcançá-la. O impacto a fez gritar de dor e de terror, um grito surdo que ecoou nas ruas como um aviso. A imagem de Lúcia desaparecia, sua forma se esvaindo rapidamente nas sombras, cada vez mais longe. Nanda sentiu a realidade se desvanecendo, a linha que as separava agora um abismo sem fundo. Em meio ao caos, Nanda percebeu que a escuridão tinha um plano, um propósito, e ela estava prestes a ser parte dele. No último segundo, Nanda decidiu não lutar sozinha. A escuridão exigia mais do que um sacrifício, ela desejava a própria alma. E com uma determinação radical, fez um pacto silencioso com suas memórias mais profundas. As sombras foram afastadas por um brilho pulsante que emanava de seu interior. Mas que preço Nanda teria que pagar por isso? Enquanto se lançava em direção ao abismo, um grito cortante ecoou, fazendo sua carne arrepiar. Qual é a sua escolha, Nanda? Salve sua filha ou entregue-se à escuridão para sempre? Com o abismo se aproximando, a verdadeira batalha mal havia começado. Agora, não era apenas uma luta pela vida de Lúcia, mas pelo que restava de si mesma. A luz que emergia de Nanda não era um mero brilho, mas uma onda descontrolada de energia, uma força primal que pulsava como um símbolo de sua determinação. Os olhos do miúdo do lobo se estreitaram, revelando a raiva que borbulhava sob a superfície. Você não sabe com quem está lidando, mulher. Sua voz era uma mistura de sussurros e gritos, reverberando nas paredes da noite, ecoando na própria essência da escuridão. Nanda sentiu o calor da luz em suas mãos, mas precisava fazer algo. Um olhar fugaz para o buraco negro a lembrou da escolha, do pacto silencioso que fizera. Eu farei qualquer coisa para salvá-la, ela sussurrou, agora com a certeza de que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. A escuridão ao seu redor parecia engrossar, como se estivesse se alimentando da ansiedade e do medo. Cada passo que Nanda dava em direção ao abismo cruel a deixava mais nervosa, mas não havia tempo para hesitações. Lúcia precisava dela. Ela viu um movimento à sua direita, um dos vários rostos sem corpo que se espreitavam nas sombras, esperando. Eram as eternas vítimas do miúdo do lobo. Diante dela, Lúcia aparecia e desaparecia, como um reflexo fugidio em um espelho quebrado. Mamãe, não me deixe! A súplica da filha foi como uma flecha, um golpe no coração de Nanda. Sua essência estava sendo sugada, e cada grito de Lúcia aumentava o poder da escuridão que o cercava. Nanda fechou os olhos, buscando dentro de sua alma por uma resposta. Algo de seu passado começou a emergir, imagens de risadas, de tardes quentes em que Lúcia brincava sob o sol. As recordações dançavam ao redor, criando um campo de força em torno dela. Com um rugido primal, Nanda ergueu as mãos e canalizou o amor que sentia, como se pudesse colocá-lo em uma forma sólida. Se você quer levá-la, terá que passar por mim primeiro. Sua voz soou firme, um eco que fez as sombras hesitar. O miúdo do lobo reagiu, o ar ao redor dela esquentou, e as correntes da escuridão começaram a se desvanecer. Então, tudo mudou. Um lamento profundo irrompeu do buraco, e uma sombra densa começou a se agitar. Os gritos das crianças aumentaram em intensidade, agora parecendo um coro de desespero entrelaçado com uma promessa de vingança. As criaturas que lutavam por liberdade se aglomeravam,
e, de repente, uma onda de fúria coletiva começou a se formar. Nanda percebeu que não estava sozinha, as almas perdidas estavam com ela, unindo forças no momento de necessidade. Mas o miúdo do lobo não estava disposto a desistir. Com um movimento rápido, ele estendeu a mão escura como uma garra, formando tentáculos de trevas que se lançaram em direção a Nanda. Cada tentáculo carregava ecos de dor, sussurros de outras vidas que ele havia consumido. Você acha que pode vencer? Você se torna mais uma de minhas vítimas ao tentar salvar sua filha. Ele gritou, a voz cheia de desprezo. Sentindo o desespero ameaçar invadi-la novamente, Nanda teve uma ideia. Se a força da escuridão se alimentava do medo e da dor, ela precisava aproveitar a fúria coletiva. Juntos, podemos fazer isso. Ela convocou todas as memórias, toda a força do amor, da dor e da resistência que essas almas tinham. Com um grito de coragem, Nanda liberta uma explosão luminosa de pura energia em direção ao buraco que se abria à sua frente, enviando um choque de esperança contra a sombra. Mas enquanto a luz avançava, a criatura retraiu-se em uma explosão de raiva. Você não pode me derrotar, Nanda. Agora você pertence a mim. De repente, o chão sob seus pés se partiu e Nanda sentiu o abismo a engolindo. O medo tomou conta de seu coração, enquanto a luz que emanava dela lutava contra a escuridão, criando uma batalha de proporções épicas. Mas quando a escuridão parecia finalmente ceder, um grito familiar cortou o ar. Mamãe! E antes que pudesse reagir, Nanda viu Lúcia sendo puxada de volta para o fundo, enquanto sombras tentavam agarrar seus pequenos braços. Não, Lúcia! Volte! Nanda berrou, mas a força do abismo era forte demais. Ela precisaria fazer uma escolha definitiva. Com o chão se desmoronando ao seu redor e todas as almas gritando para que ela lutasse, a pergunta ecoou em sua mente: qual sacrifício ela estava disposta a fazer para salvar sua filha? A resposta estava prestes a ser revelada. O abismo se abria como uma boca insaciável, e Nanda sentiu suas forças escorregarem entre os dedos. O grito de Lúcia ecoava em seus ouvidos, um lamento que catapultava seu desespero ao paroxismo. O que eu posso dar? A voz de Nanda ressoou em sua própria consciência, intrometendo-se nas dores e medos que a cercavam. As sombras dançavam, formando figuras grotescas de crianças perdidas. Esticavam-se, zumbindo como uma colmeia insaciável, tentando puxá-la junto a elas. O miúdo do lobo, com um sorriso cruel, observava a cena, os olhos brilhando com a satisfação de quem sabia que a derrota estava próxima. Entregue-se! Ele sussurrou, a exaltação em seu tom ressoando com as trevas. Uma alma a mais não fará diferença. Um calafrio percorreu a espinha de Nanda. A ideia de ceder à escuridão era uma tentação cruel, mas o amor por Lúcia ardia dentro dela como uma chama teimosa. Fracassar era a única opção que não aceitava. Se minha luz vai te queimar, então queime. Nanda bradou, canalizando cada fragmento de amor e dor que carregava. E, de repente, ela não estava sozinha. As almas que uma vez estiveram presas, vítimas da maldição, começaram a emergir de seu próprio abismo. Eram como figuras flash, repletas de histórias de dor, mas agora unidas sob um único propósito: libertar Nanda e Lúcia. Com isso, Nanda sentiu uma onda de esperança atravessar o ar, um vento fresco que soprou para longe as sombras. A luz que ela emitiu se expandia, tomando a forma de uma onda pulsante que se dirigia à escuridão. Mas então, uma força opressiva se formou, quase como uma entidade à parte. Um grito cortante reverberou, e Nanda percebeu que cada criança clamava por ajuda, mas ao mesmo tempo, ajudava-a a lutar. Formas de energia começavam a se manifestar, absorvendo a luz e se transformando em armas afiadas de desespero e coragem. Seremos uma só! Gritou Nanda, erguendo as mãos enquanto seus olhos ardiam em adoração à esperança. A luz parecia responder, fazendo ecoar um brilho que ofuscava a escuridão ao redor. Mas o miúdo do lobo não ficou parado. Ele urrou como um animal ferido, e, com um movimento brusco, uma onda de trevas se despregou em direção a Nanda. Tentáculos de um poder indescritível se lançaram,
serpenteando como serpentes enfurecidas, enfraquecendo a conexão dela com as almas libertas. Você não pode nos vencer! Ele rosnou, e a fúria de suas palavras fez o ar ficar mais denso. Neste mundo, só um pode sobreviver. Você ou eu. O coração de Nanda ficou pesado enquanto as sombras cercavam cada vez mais, apertando ainda mais seu corpo. Eu sou a luz. E nunca vou desistir dela. Nanda gritou de volta, mas já temia que suas palavras não fossem suficientes. A luz que pulsava em suas mãos tremia, quase se extinguindo sob a pressão da escuridão. A conexão estava começando a romper. As almas das crianças começaram a ser puxadas de volta, e o grito de Lúcia se tornava cada vez mais distante. A angústia crescia em seu coração, e Nanda sentiu uma leve desesperança tomando conta. Mas, de repente, uma lembrança surgiu, um momento de alegria, quando Lúcia havia aprendido a andar, seu sorriso iluminando o mundo à sua volta. Nanda respirou fundo, focando nele, enquanto a energia se concentrava em seu peito. Eu não vou deixar você. Nunca. Então ela fez a única coisa que poderia. Com um grito de determinação, ela libertou sua própria essência, cada pedacinho do que era, em direção ao abismo voraz. As sombras começaram a recuar, mas o custo seria alto. Com um brilho intenso, Nanda sentiu que algo aprendia, como se sua alma estivesse dividida entre dois mundos. E quando ela olhou para o miúdo do lobo, seus olhos exigiram uma resposta. É aqui que eu faço minha escolha. Com o destino pendente no vazio entre os dois mundos, uma nova luz surgiu, mas se concentrava em uma outra direção. Era Lúcia, mais resplandecente do que nunca. Nanda percebeu que salvar a filha significava perder a última centelha de sua própria luz. E em um último ato de amor, ela se lançou ao abismo, enquanto a esperança pulsava mais forte do que jamais imaginara. Mais uma vez, serei testada. Ecoou no abismo, enquanto a realidade começava a se reverter. Mas onde Lúcia iria, Nanda se tornaria a verdadeira luz ou a escuridão definitiva. O que a aguardava no fundo do abismo poderia ser sua salvação ou sua condenação. E naquele instante, sentiu que o verdadeiro terror só estava começando. A queda foi aterradora. Nanda despencou no abismo, sentindo o vento frio cortar seu rosto. O caos a rodeava, um turbilhão de luzes e sombras, de risadas e gritos. Assim que tocou o chão, uma corrente elétrica a percorreu, como se cada célula de seu corpo estivesse sendo reenergizada. Ela olhou ao redor. Estava em uma vasta caverna, cujas paredes pulsavam com uma luz sinistra. A atmosfera era pesada, uma respiração coletiva de angústia e dor. As almas perdidas continuavam a sussurrar, infundindo o lugar com ecos de desespero. Mas uma presença estava longe, muito longe, apenas um eco de alguma coisa que, talvez, um dia tivesse sido Lúcia. Uma pressão crescente começou a surgir. A figura do miúdo do lobo, agora maior e mais ameaçadora, parecia se materializar nas sombras. Você não pode escapar do que fez. O abismo é a sua prisão e a sua condenação. Nanda tentou se erguer, mas um peso invisível a puxava para baixo, como se as sombras da caverna quisessem consumi-la. Lúcia! Ela gritou, a voz tremendo em meio ao terror, enquanto tentava lembrar da luz que uma vez irradiou de seu coração. E então, uma imagem clara surgiu em sua mente. O rosto de Lúcia, sorridente e cheio de vida, com suas mãozinhas segurando um desenho. Mamãe, olha! É nós duas! A lembrança era como um farol em meio à escuridão. A conexão entre mãe e filha acendeu uma nova centelha, um poderoso relâmpago de esperança em seu peito. Mas o miúdo do lobo não a deixou descansar. Ele avançou, os passos ecoando como trovões. Ceder é sua única saída. Entregue-se e tudo estará terminado. Sua voz era um rugido sedutor, enraizando a dúvida na mente de Nanda. As sombras ao seu redor começaram a girar, formando um tornado de pânico e confusão. Não! Eu não sou uma derrotada! Nanda gritou, um grito de desafio que ecoou por toda a caverna. As almas ao redor começaram a replicar sua determinação, levantando-se em um coro de vozes entrelaçadas.
Nós somos luz. Nós somos resistência. Nanda sentiu que suas forças estavam se reunindo. As almas começavam a brilhar, uma onda de luz se formando na caverna, afastando as sombras, espalhando a escuridão como vento. O miúdo do lobo hesitou, por um momento, surpreso com a força que se erguia contra ele. Foi nesse instante que algo estranho se desenrolou. O chão sob seus pés começou a vibrar, revelando fissuras que se espalhavam como serpentes em busca de liberdade. Nanda tentou se manter firme, mas, de repente, a terra se abriu. As almas, antes reunidas, começaram a despedaçar-se, puxadas por uma força desconhecida. O abismo não se rende facilmente. O miúdo do lobo rosnou, furioso, enquanto as sombras se precipitaram para a abertura, tentando arrastá-las de volta. Não! Eu não vou deixar você! Nanda sentiu uma onda de adrenalina. Com uma última explosão de energia, ela alcançou o centro da luz, canalizando todo o amor e força que tinha por Lúcia. Uma onda de calor emana de seu corpo, e ela se atirou em direção à fissura. Mas tudo aconteceu rápido demais. A luz foi engolida pela escuridão e o desespero tomou conta. O colapso se expandiu. Tudo ao redor dela ficou escuro, e, mesmo lutando, Nanda soube. O reino sombrio estava começando a reivindicar sua vitória. Um grito de desespero ecoou, não apenas de Nanda, mas de todas as almas que estavam presas. E quando a caverna estava prestes a desmoronar, ela ouviu o último lamento de Lúcia. Mamãe! Com um tremor profundo, a caverna tremeu e Nanda sentiu a terra ceder sob seus pés. O que estava no fundo da escuridão estava se revelando. A luz e a escuridão estavam prestes a colidir em um embate que mudaria tudo. No momento da queda, ela percebeu, o verdadeiro teste estava apenas começando. O que a aguardava no abismo poderia ser a chave da salvação ou a marca final de sua condenação. O tempo acabava e o destino de Lúcia e Nanda estava prestes a ser decidido nas garras da escuridão. Então, uma voz sussurrou de dentro da escuridão, prometendo segredos que não deveriam ser conhecidos. Você ainda pode escolher, Nanda, mas o preço pode ser mais alto do que você imagina. O chão se dividiu sob Nanda e a escuridão a tragou. Ela despencou, seu corpo em queda livre, como se um abismo sem fundo a aguardasse. Não havia mais som, apenas o eco das próprias batidas do seu coração martelando contra o silêncio opressor. O susto a paralisou. A realidade parecia se desfazer em retalhos enquanto a sensação de queda se intensificava. Quando finalmente tocou um novo solo, algo parecia diferente. O ar estava quente, pesado, e um cheiro nauseante de mofo a envolvia. Ela se levantou, o desespero a empurrando a procurar Lúcia, a pequena luz de sua vida que agora parecia tão distante. O espaço ao redor era uma nova caverna, mas não havia o brilho da anterior. Tudo estava envolto em sombras densas e pesadas. A voz que sussurrou em sua mente ainda ressoava. Você pode escolher. Nanda se aterrorizou com a possibilidade de que, em sua queda, ela poderia ter perdido mais do que a esperança. Logo, ela percebeu que não estava sozinha. Figuras esqueléticas emergiram das sombras, rostos desfigurados de dor e tristeza, muito semelhantes às almas que havia encarado antes. Mas agora, eram mais agressivas, mais carentes. Suas mãos estendiam-se na direção de Nanda, pedindo socorro, mas também acusando. Você não é diferente de nós. Elas pareciam gritar em uníssono, suas vozes entrelaçadas formando um coro agonizante. Nanda sentiu a pressão aumentar novamente. Uma onda de culpa a envolveu, e o peso de suas lembranças se tornou insuportável. Todos os momentos que levaram Lúcia para aquele lugar, todas as vezes que falhou como mãe, ficaram cravados em sua mente. As almas gritando sua conivência eram um lembrete constante do que ela havia perdido. Você tem o poder de mudar isso. Uma voz profunda sussurrou de novo, quase sedutora. Com um simples ato, você pode trazer sua filha de volta, mas em troca, você precisará dar algo que ama. Nanda hesitou. O que poderia ser mais precioso do que Lúcia? Mas, por um instante, a proposta ecoava em sua mente. E se essa fosse a única chance? O peso das almas perdidas pressionava sua consciência,
implorando em uma confusão de lamentos e esperanças. A visão de Lúcia aproveitou a fraqueza em seu coração. Lembranças de sua risada, do abraço apertado, da inocência de sua filha flamejavam na mente de Nanda. Ela se lembrou de como a luz daquela criança feito um sol lhe iluminava os dias sombrios. Eu não posso! Nanda gritou, segurando a cabeça como se isso pudesse afastar a sugestão. Mas a pressão só aumentava, e as almas à sua volta pareciam se agitar, cada vez mais desesperadas. Então, uma sombra se destacou entre as outras. Era o miúdo do lobo, agora transformado em um gigante de pura escuridão. Seus olhos brilhavam como brasas. Por que hesitar? O amor é o maior dos venenos e curas. Você quer salvar, apenas pense no que está disposta a sacrificar. Nanda sentiu suas pernas fraquejarem. A sua luta não seria apenas contra o terror do lugar, mas também contra suas próprias fraquezas. Um nó se formou em sua garganta. Um grito de socorro se formou, mas ela não sabia se referia a Lúcia ou à sua própria alma. A caverna então começou a girar, as sombras dançando em uma coreografia macabra, os rostos perdidos estendendo as mãos, levando Nanda a um abismo de dúvidas. Será que ela conseguiria fazer a escolha certa no momento mais crucial? E no silêncio ensurdecedor que se seguiu, uma nova voz se fez ouvir, sussurrando nas profundezas do terror que a consumia: a verdadeira escuridão está dentro de você. O que você se tornará quando fizer a escolha? Nanda, novamente paralisada, sentiu o frio da dúvida rastejar pela pele. O que a escuridão realmente exigiria dela? Para onde a levaria essa escolha? Ela respirou fundo, as paredes da caverna se fechando a cada segundo. O tempo se esgotava e a verdadeira batalha começava a ser travada. A voz de Lúcia ecoou em seu coração, envolta em mistério, marcada por algo mais profundo. Mamãe agora, Nanda sabia, sua escolha não traria apenas dor, mas desenrolaria mistérios que poderia não estar pronta para enfrentar. O que ela realmente estava disposta a sacrificar para preservar o que restava? E, principalmente, quem ela se tornaria no processo? A tempestade na caverna parecerá apenas um prenúncio do que estava por vir. Nanda sentiu o peso da decisão no ar espesso e pesado da caverna. A presença do miúdo do lobo a cercava com uma ferocidade que fazia seu coração disparar. Ele se aproximou, cada passo ecoando como um tambor no silêncio opressivo. Você já viu o que acontece com aqueles que hesitam? Sua voz era um sussurro afiado, como uma lâmina que percorria seu corpo, cortando a resistência. Sacrifique o que ama e você terá a chance de trazer sua filha de volta. Eu não vou fazer isso. Sua voz se ergueu, mas havia um tremor que não conseguia esconder. As almas ao seu redor observavam, silentes, e os ecos de suas esperanças e medos se misturavam em um lamento triste. Nanda sentiu um peso insuportável em seu peito enquanto a imagem de Lúcia a assombrava. Os olhos inocentes da menina que imploravam por ajuda voltavam e voltavam, como se a própria desgraça da situação tivesse moldado seu universo. Você terá que escolher, Nanda, o miúdo do lobo insistiu, mais próximo agora. Os olhos brilhantes como brasas a hipnotizavam, incutindo um terror quase paralisante. A verdade é que a escuridão não irá embora, amiga. Ela se alimenta do medo, do amor, do sacrifício. E você não pode ter sua filha sem se sacrificar também. Um grito interno brotou em Nanda. A escolha a consumia. O que ela estava disposta a oferecer? O que seria capaz de dar ao custo de nunca mais ver Lúcia? O tempo parecia parar enquanto a caverna girava e os sussurros se intensificavam, formando um coro de vozes perdidas. Algumas eram das crianças que tinham desaparecido, outras de mães como ela que haviam perdido seus filhos. Eu não sei o que fazer. Ela gritou, a frustração e o desespero se misturando em seu olhar. O miúdo do lobo sorriu, uma expressão de satisfação em meio à tormenta. Ali, a luz começava a se obscurecer, e a escuridão fluía de maneira ameaçadora. Se ao menos pudesse sentir Lúcia em seus braços, um único toque poderia fazer o mundo parecer seguro novamente. Você sabe o que precisa ser feito, sussurrou uma das almas. Sacrifique-se, e encontre a luz perdida em meio à escuridão. Nanda teve que se concentrar,
sentir a luz que ela sabia que ainda estava lá dentro. Então, em meio a toda a confusão, no fundo do seu ser, uma ideia começou a germinar. O amor que sentia por Lúcia sempre havia sido, antes de tudo, o seu maior poder. Era esse amor que a tornava forte, que a fez resistir. Se é a escuridão que você quer, eu não vou me entregar. Sua voz soou firme e desafiadora. Foi então que a caverna começou a tremer. O miúdo do lobo parou, perplexo. O calor que emanava dela fez as sombras hesitarem, como se um novo poder estava nascendo. Nanda se ergueu, sentindo a luz do seu amor, suas memórias com Lúcia ardendo em sua alma como um fogo sagrado. Eu não tenho nada que eu ame mais do que Lúcia. Ela declarou. E eu faço isso por ela. Em nome do amor e da esperança, eu me recuso a ser uma vítima da escuridão. O grito dela ecoou, arrastando as almas perdidas de volta à luz. Elas começaram a brilhar e se uniram a Nanda, formando uma corrente de esperança que fazia a caverna pulsar. Agora! Gritou uma das vozes, e no limite de sua determinação, Nanda exauriu tudo o que tinha, direcionando a luz que emanava de seu coração para a escuridão voraz. Uma explosão de brilho envolveu a caverna, e a presença do miúdo do lobo começou a se desvanecer, atacada pela força da luz. Um rugido de fúria ecoou, mas não era mais um grito de vitória. Era um lamento. As crianças então uniram suas vozes em um último canto de liberdade. A luz resplandecia como um sol nascente. Vamos, Lúcia! Estou aqui, minha filha! Nanda sentiu a energia das almas perdidas cercando-a enquanto a luz a empurrava na direção do que realmente desejava. Ao longe, ela ouviu a doce voz de Lúcia chamando novamente, mais forte, mais clara. Mamãe! Com um último avanço, as sombras começaram a se esvair, e a imagem de Lúcia surgiu diante dela, mais radiante do que nunca, entrelaçada em raios dourados. O abismo virou um mundo de luz, e Nanda, com lágrimas nos olhos, lançou-se para as ondas de esperança que se formavam. E quando seus braços finalmente cercaram Lúcia, a luz pulou e a escuridão se foi. O miúdo do lobo berrou uma última vez, mas tudo o que sobrou foi um eco distante à medida que Nanda e Lúcia foram envolvidas na luz. O vazio tomou conta do que uma vez foi seu terrível domínio. E ao saírem daquele abismo, ambas estavam livres. A aura do lugar se dissipou e o peso que Nanda carregava havia desaparecido. Com um sobressalto, ela se levantou, segurando Lúcia em seus braços. O dia despontava, as nuvens se afastando e o som do uivo finalmente silenciando no ar fresco da manhã. A esperança tinha vencido a escuridão. E ao olhar para os olhos de sua filha, Nanda soube que não apenas a luz tinha prevalecido, mas a força da conexão que nunca a abandonaria. Vamos para casa, minha pequena. Sempre estarei aqui. E com isso, elas se afastaram do lugar que uma vez foi um pesadelo, prontas para recomeçar, unidas pela luz que nunca deixariam de acender. Agora, chegou a hora de você se unir a nós. Inscreva-se imediatamente no canal, para não perder essas histórias exclusivas de terror que vão te deixar sem fôlego. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais aventuras incríveis. Comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão impactante. Esse é o momento de mostrar seu apoio de verdadeiro fã do terror. Não espere nem mais um segundo.